Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, por favor. Ao encontrarem, vocês vão dizer amém. Isso. Capítulo 4. Versículo de número 35, 37, depois o capítulo 5 e o versículo 1. Eu quero louvar a Deus por essa honrosa oportunidade de cooperar com esse tão sério trabalho que é o Vigilhão da Celebrae. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joel. Muito obrigado, tá? Pela sensibilidade, entender que para mim era tempo de Deus e me deixar falar aqui um pouquinho de Jesus. Saiba que é um prazer estar cooperando com a revelação que te deu Deus, tá bom? Agradecendo ao Senhor, estou agradecendo à senhora, sua esposa, tá bom? Deus seja louvado pela vida da sua esposa, Deus seja louvado pela vida do meu amigo, pastor Felipe, sua esposa, seu filho que está a caminho, Deus abençoe, tá? Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Marcelo. Muito obrigada. Deus continue te honrando, abençoando o trabalho das suas mãos. Eu estou acompanhado da mulher mais bonita, não é daqui, se eu falar que ela é a mulher mais bonita daqui, eu estou limitando ela. Ela é a mulher mais bonita de qualquer lugar que ela chegar. Sem ela, eu acho que a minha vida seria preta e branca. Ela trouxe cor para a minha vida. Minha companheira de oração, aquela que acredita às vezes mais do que eu. Deus abençoe a vida da minha esposa, da nossa filha Isabelle. Deus abençoe. Os demais ministros que aqui falaram, Deus seja louvado pela vida dos ministros do Senhor, pastor Luan, um amigo, sua esposa, pastor Roberto, Deus abençoe sua esposa, tá bom? Família Cavalcante, Deus abençoe. Sempre é bom ver Deus usar vocês. Jefferson, Deus abençoe. Vamos lá? Versículo 35 está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Versículo 37, se levantou grande tempestade de vento. Repita isso: se levantou grande tempestade de vento. Muita gente, pouco vento. Vamos lá mais uma vez. Se levantou grande tempestade de vento. Capítulo 5, versículo 1 está escrito assim: e o barco chegou do outro lado. Em outras traduções diz: eles chegaram do outro lado. Mas eu vou ficar com a tradução aqui da minha, porque eu gosto mais dessa tradução. E o barco chegou do outro lado. Toma assento, por favor. Não serei extenso, não serei extenso. Olhe para cá, você que tem um coração desejoso para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, essas palavras que acabamos de ler são palavras ditadas por Pedro, escritas por Marcos, na intenção de enviá-las aos romanos. Recapitulando, as palavras que acabamos de ler são palavras ditadas por Pedro. Pedro está falando e Marcos, que está ouvindo, está escrevendo, na intenção de pegar estas palavras e enviá-las aos romanos. Quando a gente descobre essas três coisas sobre as palavras que acabamos de ler, estas informações descortinam outras duas, que passariam despercebidas diante das vistas dos nossos olhos, se a gente não atentasse para essas três informações. Quais são, pastor? Número 1, Marcos, quando para escrever sobre a pessoa de Jesus, ele preocupou-se em duas coisas. Ele preocupou-se em mostrar o lado servo da pessoa de Jesus. Em nenhum outro dos evangelhos você vai ver
o lado servo de Jesus sendo tão exposto como Marcos consegue expor. Com muita habilidade, muita maestria, Marcos mostra-nos o lado servo de Jesus. A segunda é que Marcos, na mesma pegada, na mesma habilidade que ele mostra o lado servo de Jesus, ele também consegue mostrar o lado da autoridade desse Jesus. Ele mostra um Jesus que é servo, mas ele também mostra um Jesus que tem autoridade. Existem coisas que são de propósito e outras que são a propósito. Quando Marcos para mostrar o lado servo de Jesus, é a propósito, porque ele poderia muito bem mostrar o lado da autoridade de Jesus, sem sequer se preocupar em mostrar o lado servo desse Jesus. Cá para nós, falar da autoridade de Jesus é dar peso para ele, mas Marcos não está preocupado em dar peso na primeira instância. Ele está preocupado em informar que esse Jesus que tem autoridade também é um Jesus que é servo. Por que Marcos está preocupado em dar essa informação? Marcos está ensinando-nos que pessoas hábitas, pessoas habilitadas, pessoas preparadas, pessoas prontas para exercerem autoridade, são pessoas que sabem que são servos. Quem não sabe o servo que é, não está pronto para exercer autoridade. Primeiro aprenda a ser servo, depois eu vou lhe outorgar autoridade. Por que eu tenho que aprender a ser servo? Porque se você pegar a autoridade e dar na mão de quem não é servo, ele vai sair pisando em todo mundo com a autoridade que você deu. Quando a pessoa tem consciência que por mais autoridade que tenha, ela não vai passar de servo, pode dar a ela a autoridade, porque ela vai entender que aquela autoridade outorgada a ela é para ela fazer para que o nome de Jesus seja glorificado. E quando eu digo que Jesus tem autoridade, eu digo com propriedade. Pois se pegarmos os primeiros 5 capítulos do evangelho que escreveu Marcos, você vai ver lá, Jesus demonstrando autoridade. No capítulo de número 1, Jesus demonstra autoridade sobre as enfermidades. Capítulo 2, ele demonstra autoridade sobre o sábado. Capítulo 3, ele demonstra autoridade sobre os demônios. Capítulo de número 4, ele dá dupla demonstração de autoridade. Autoridade sobre a física, vai andar sobre as águas. Autoridade sobre a natureza, vai falar com o vento e ele vai escutar. No capítulo 5, ele dá tríplice a demonstração de autoridade. Autoridade sobre as legiões demoníacas do seu tempo, o endemoniado de Gadara. Autoridade sobre as enfermidades impossíveis de seu tempo, a menina do fluxo de sangue. E autoridade, aonde você não entra, ele entra. Aonde você não toca, ele toca. E quando toca, resolve. E quando resolve, faz você glorificar. Se glorifica, reconhece. Se reconhece, então dá para ele aquilo que é dele. Toda glória, toda honra, todo louvor. Quem trouxe adoração para aquele que é digno de adoração, pode dar para ele, irmão. Pode dar para ele. O texto que nós lemos está exatamente entre as demonstrações de autoridade de Jesus. O dia em que ele chegou e disse para os seus discípulos: vamos, entre no barco e vamos atravessar para o outro lado. Observação na informação do escritor: era tarde quando Jesus chegou e disse aos discípulos: entre no barco e vamos atravessar para o outro lado. Essa expressão tarde aqui é conotação de um dia que Jesus passou todo ele pregando. Jesus passou aquele dia todo ele pregando, e quando parou de pregar,
era tarde. E quando ele aproximou-se dos discípulos, sendo tarde, ele deu uma ordem: entre no barco. Jesus vai entrar no barco e vai sentar. Quando eles começam a irem na direção dada por Jesus, diz o texto sagrado que tudo era favorável. O céu está azul, o vento sopra ao favor, as águas estão calmas. Logo Jesus vai adormecer, e diz o texto: Jesus dormiu. A expressão que aparece é: tinha um travesseiro dentro do barco. Eu estou pregando aqui para gente mais inteligente do que eu, é só usar o raciocínio. Pense comigo: qual é o pescador em sã consciência que quando entra no barco para sair para pescar, coloca travesseiro dentro de barco? Mas o escritor diz: tinha um travesseiro dentro do barco. Logo Jesus deitou Jesus, porque estava cansado. Mas ora, eu disse que quem está cansado é Jesus. É sabido que ele é Jesus, mas ele é Cristo. Ele é Cristo, mas ele é Jesus. E quando eu falo de Jesus, eu estou falando do menino que nasceu das entranhas de Maria. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando da parte de fora. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando do menino que disse Isaías: um menino nos nasceu. Esse menino que nasceu é que está cansado. Esse menino que nasceu das entranhas de Maria é que está cansado. Esse menino que representa a parte de fora é que está cansado. Mas o Cristo que está dentro de Jesus, ele não cansa. O Cristo que está dentro de Jesus, ele não dorme. O Cristo que está dentro de Jesus está bem acordado. Mas o diabo pensa que é esperto, mas de esperto não tem nada. Ele observou, pastor Luan, a parte de fora deitado. E eu penso, se não diz a Bíblia, que quando o diabo olhou, disse: vamos aproveitar que Jesus está dormindo e vamos quebrar o barco. O diabo não sabia, mas essa igreja aqui sabe que Jesus dormindo tem mais poder do que o diabo acordado. Ele veio de lá para cá, mas quando chegou, ele não conseguiu pegar Jesus de surpresa. Ele levantou as ondas, ele chacoalhou o barco, ele fez de tudo, mas o barco balançado, os discípulos assustados. Mas diz o texto, pastor Joel, que Jesus estava dormindo. Essa aqui é para você dar glória de pé. Como pode? Jesus ora a noite toda, então ele não dorme à noite. Jesus trabalha pregando a palavra, cumprindo o ídolo do Pai dele o dia todo, refazendo sentido. Ora a noite toda, então não dorme. Prega o dia todo, então não dorme. Quando é que ele dorme? Ele dorme no meio da tempestade. Ó glória! Quando é que dorme? Ele dorme no meio da tempestade. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Pega na mão dele. Pega na mão dela. Diga para ela: é isso que muita gente não entende. O pau está quebrando, a chapa está quente, mas você está lá deitado, descansando, porque sabe que a tua casa, a tua vida está na mão daquele que criou os céus e a terra. Quem confia? Quem confia? Quem confia? Quem confia? Eu vou deixar você dar glória se confia. Dormindo. Ô Jesus, ô Jesus, ô Jesus, Jesus, fala. Não importa que pereçamos. Por quê? A tempestade, Jesus. Isso é tempestade? É, isso parece uma brisa, não é tempestade não. Diz o texto sagrado que Jesus deu uma olhada e disse assim: ô vento, cala-te. Oh, glória. Ô mar, segura a onda. Aí diz o escritor, meu amigo Renato Cavalcante: houve bonança. Pega na mão de uma pessoa ligada e diga para ela: houve bonança. A expressão bonança quer dizer paz depois de um momento de tribulação. Se continuar olhando para a palavra e espremer ela, vai significar outras coisas. Subindo. Depois que alguém fez de tudo para mim não subir. Só porque o pastor levantou, eu vou repetir.
conseguindo, depois que alguém jurou que eu não ia conseguir. Não é para todos, mas é para alguém, eu tenho certeza que é. Haverá bonança na tua vida a partir de hoje. Assim diz o Senhor. Pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele: pega o travesseiro e vai dormir. Diga: pega teu travesseiro e vai descansar. Porque por mais que tentaram, o levante deles tornar-se-á como nada. Porque maior não é a raiva de quem te odeia, mas é a presença que te acompanha. Te acompanha. Oh, glória! Pedro ditou, Marcos escreveu. Dá uma olhada para mim terminar. Olha o que diz Marcos. Quando ele chega no capítulo 5, no versículo 1, olha o que ele vai dizer, meu amigo Rafael. Olha o que ele vai falar. E o barco chegou do outro lado. Isso é muito mais do que dar uma informação. Se não pegar isso aqui, irmão, isso aqui é muito mais do que dar uma informação. Tem um som de espanto na letra e no sentimento passado atrás da letra de quem está escrevendo. É mais ou menos assim: ouvindo tudo o que eu ouvi sobre esse barco, analisando tudo o que eu ouvi, cá para nós, eu jurava, irmão, se tu não declara, que esse barco não ia chegar. Mas para minha surpresa, não é que o barco chegou. Pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele ou para ela: talvez você não saiba, mas tem alguém te olhando dizendo: eu quero ver o que ela vai fazer agora. Eu quero ver o que ele vai fazer para sair dessa aí, ó. Não tem recurso, não tem dinheiro. Os amigos viram as costas. Desce, ela não sai. Isso aqui é só para quem tem fé, viu, irmão? Mas para surpresa daqueles que estão te olhando na beira da praia, dizendo: vai chegar aqui quebrado, ó. Vai chegar aqui arrebentado, vai chegar aqui envergonhado. Eu tenho uma palavra para te entregar. Você vai chegar intacto do outro lado, e quem está lá te esperando vai ter que conversar. Ele chegou, ó glória. Ela chegou, ele chegou. Pega na mão do teu irmão aí. Pega na mão do teu irmão, para me terminar. Pega na mão do teu irmão, balança ele para lá e para cá e diga para ele ou para ela: você vai chegar. Diga: eles querendo ou não querendo. Diga: aceitando ou não aceitando. Batendo tambor ou não batendo. Acendendo vela ou não acendendo. Tacando farofa ou não tacando farofa. Tacando pipoca ou não tacando pipoca. Abrindo a boca do sapo ou fechando a boca do sapo. Já está liberado. Não tem pomba gira. E não tem gira que pomba. Não tem tranca-rua. Não tem rua que tranca. Não tem vela de 7, 14 nem 21 dias. Assim diz o Senhor: a vitória é nossa. É nossa. Mas peraí. Pega na mão do seu irmão e diga para ele ou para ela: por que aquele barco, diga para ele, vai, por que aquele barco, diga, não sucumbiu. Diga, por que aquele barco sobreviveu tudo aquilo que enfrentou. Irmão, se tu não... Capítulo 4, versículo 35. Disse-lhe Jesus, família Cavalcante: entre no barco, passemos para o outro lado. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, diga para ele: o barco não quebrou. Diga: o barco não afundou. Diga: porque sobre aquele barco tinha uma promessa. Sabe o que o pastor Felipe pegou antecipado? Eu vou falar de novo. Naquele barco tinha uma promessa. Pega na mão do teu irmão, balança ele assim, ó, pra lá e pra cá. Diga pra ele: o barco balançou naquele dia.
Diga, a água entrou naquele dia. Os discípulos se assustaram naquele dia. Eu não sei se é para você, mas se for, reage. A tua casa balança, mas não afunda. Teu casamento balança, mas não afunda. A tua chamada balança, mas não afunda. Porque só que eu desci aqui na tua casa para te fazer uma. Diga para o seu irmão, Abraão não tinha nada. Diga, até a chegada de Deus. Diga, quando Deus chegou na casa dele. Diga, Deus não foi lá tirar o nada. Diga, Deus foi lá para acrescentar. Abraão, você não tem nada, mas hoje eu vim aqui para dizer que você a partir de agora tem uma promessa. A tua mulher é estéril, mas agora você tem uma promessa. A tua casa é pequena, mas você tem uma promessa. Você está andando a pé, mas você tem uma promessa. Não tem dinheiro para pagar as dívidas, mas você tem uma promessa. Uma verdade sobre quem tem promessa, pastor Felipe. Lembra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, pastor Luan? E diz o texto sagrado que Faraó veio atrás deles. E eles olhavam para trás, olhavam para frente, para trás eles viam Faraó, na frente eles viam o mar. Aí diz o texto sagrado, pastor Joel, que eles chegaram para Moisés e disseram assim: tirou a gente de lá para a gente padecer aqui nesse deserto. Olha o que eles vão dizer: lá era melhor, lá tinha pepino, lá tinha alho, lá tinha cebola. Percebe-se que no meio da pressão feita por Faraó, eles tiram os olhos de Deus e voltam os olhos para baixo. Eles estão olhando para o chão, eles estão olhando para baixo. E quem tem promessa não pode olhar para baixo. Aí Deus olhou para Moisés e disse: manda esse povo bater o pé no chão, manda esse povo levantar a cabeça, porque eu vou dar para eles uma terra que emana leite e mel. Além de manar leite e mel, a terra lá é boa, lá tem uva, lá tem figo. Eis aqui a diferença de quem tem promessa e para quem esquece que tem. Quem esquece a promessa que tem, olha para baixo, porque lembra de pepino, cebola e alho. E pepino, cebola e alho, quem planta na hora de colhê-los tem que olhar para baixo, porque dá no chão. Mas Deus falou: eles têm promessa, e a terra que eu vou dar, lá eles vão colher uva e figo. Qual é a diferença entre os que colhem alho, pepino, cebola para aqueles que colhem uva e figo? Os que colhem alho, pepino, cebola, na hora de colher tem que olhar para baixo. Mas aqueles que plantam uva e figo, na hora de colher tem que olhar para cima, porque quem tem promessa chora, mas chora com a cabeça levantada. Quem tem promessa, bota a cabeça em pé, rapaz. Fala pro teu irmão, levanta essa cabeça. Você tem promessa. Levanta essa cabeça, você tem promessa. Não dê moral para o diabo. Se for chorar, chora com a cabeça em pé. Se for sentir dor, sinta dor com a cabeça levantada. Aguarde o tempo certo de Deus, porque fiel foi aquele que te prometeu. Eu acho que já está bom. Fica sobre seus pés em nome de Jesus. Pega na mão de quem está do seu lado, levanta a mão dele com a sua ao céu. Diga para ele ou para ela: você tem promessa. Diga: seu barco não vai afundar. Diga: não vai afundar. Diga: não vai afundar. Calabarachúria, não vai afundar. Pode balançar, mas ele não vai afundar. Eu quero que você dê um abraço, pelo menos 3 pessoas, e diga isso para ele ou para ela: seu barco pode balançar, mas ele não vai afundar. A água pode entrar, mas ele não vai afundar. Diga: você tem promessa. Pegue-se nessa palavra, agarre-se nela, em nome de Jesus. Vem, Felipe, vem.